chegamos à última lição do módulo Uma Vida em Oração. Eu gostaria de te parabenizar por você ter nos acompanhado até o momento, por você ter participado de todas as videoaulas. Espero que todo esse material tenha sido de muita bênção para a sua vida. Se você por acaso chegou agora, quero te convidar a você fazer todo o curso. Eu te encorajo a você fazer todo esse módulo, são 12 lições, para um nível iniciante, para aquele que está começando o seu ministério de oração. São princípios básicos, pilares, fundamentos muito importantes para você desenvolver seu ministério de oração. Eu espero de coração que tenha sido de bênção, de muita edificação para a sua vida e que você já esteja tendo resultados na sua vida de oração. Inclusive, há muitos irmãos que são intercessores, que têm começado com esse curso, e quando eu escuto suas orações, eu fico maravilhado por como eles têm crescido e como eles têm aprendido lições maravilhosas, lições muito valiosas para poder ser eficazes na sua vida de oração. Bom, essa lição se chama Quando é que nós devemos orar? A Bíblia diz, em Eclesiastes, capítulo 3, que tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo determinado. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. No versículo 7 de Eclesiastes 3, ele fala: tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Eu poderia usar essas palavras te dizendo que é um tempo para orar e é um tempo para agir. A fé sem obras é morta em si mesma. Em Tiago, capítulo 2, assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. A fé, se não tiver as obras, ela é morta em si mesma. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Versículo 26 de Tiago, capítulo 2. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém, querido? Entenda bem, esse aqui é um princípio muito importante em nossa vida, em nosso ministério de oração. De que adianta a gente orar e não fazer a nossa parte? Há um momento que a gente não precisa mais orar. Há um momento que a gente precisa exercer a nossa fé, fazer a nossa parte, agir, executar. Eu, por exemplo, eu posso te dar meu testemunho pessoal. Por muito tempo eu tenho sido uma pessoa proativa, uma pessoa que tinha muita dificuldade em passar 15 minutos orando. Era uma pessoa de ação, só queria atingir metas, objetivos, resultados. Sempre fui uma pessoa que eu não ficava quieto, sempre fui de ir correr atrás e conseguir as coisas, né? E eu acredito que nessa atitude eu exagerei muito e tive muitas lições que tive que aprender a ter um equilíbrio, né? Que é um tempo para todas as coisas. Fui uma pessoa que sempre valorizou mais a ação do que a oração. E eu precisava ter um equilíbrio, por isso que aprendi a orar, por isso que Deus me levou a viver uma vida de oração. O Senhor me ensinou que se eu queria ser um ministro do Evangelho, ser um embaixador do reino, ser um proclamador do reino, um mensageiro de boas novas, um sacerdote do Altíssimo e expandir o reino de Deus, eu precisava ter uma vida de oração. Eu precisava ter comunhão íntima com Ele. Por isso que comecei a minha vida de oração, foi transformando meu caráter, me renovando e me ensinando lições valiosíssimas, me dando sabedoria para poder tomar melhores decisões. Comecei a ter melhor saúde, mais qualidade de vida. E comecei a pôr em ordem minha vida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa de ação e às vezes por andar muito ativo, correndo de aqui para lá, a minha vida se tornou, em consequência, uma vida muito desordenada. Essa foi uma das lições, dos desafios mais importantes que eu tive que encarar, que aprender
e ter uma mudança na minha vida. Deus exigia isso de mim. Então eu preciso deixar claro isso para você, que eu não estou querendo te ensinar você ser uma pessoa religiosa, você ir para o extremo, que só a gente deve ficar orando. Não quero que você leve essa impressão errada, porque não está certo. Existe um equilíbrio. Há um tempo que você não precisa mais orar e você precisa exercer autoridade, exercer sua fé e mostrar que você não somente ora, senão que você precisa agir muitas vezes para conseguir as coisas pelo qual você está orando. Há um tempo que você não deve orar, principalmente a isso estou me referindo. Então vou falar sobre isso e também sobre outro princípio, quando a resposta de Deus é não e você tem que esperar o tempo certo de Deus. Então há momentos em que a gente não deve orar mais. Você precisa entender essa diferença. Tem uma palavra de Deus em Deuteronômio, onde fala assim: e será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Em espanhol diz assim: tendo cuidado de guardar e pôr por obra, fazer, executar todos os seus mandamentos. Você precisa entender o seguinte, que a oração não é um substituto da ação. Tem momentos na nossa vida que nós devemos agir, nós devemos ser responsáveis e encarar os problemas. Quando surge um problema, quando surge uma dificuldade, quando tem alguma situação que requer de um cuidado, de seu tempo, não é somente suficiente com você orar, precisa você ser responsável e resolver o problema. A oração, por muito que oremos, muitas vezes, nós jamais sairemos vitoriosos e vamos superar as adversidades se a gente não enfrenta o problema, se a gente não encara essa dificuldade. Nós temos que ter iniciativa e sermos responsáveis. Às vezes orar não é suficiente. É preciso que você resolva o problema, porque muitos problemas surgem na nossa vida por erros nossos, más decisões, por precipitações que temos feito. Então, se você cometeu um erro por falta de sabedoria, por falta de conhecimento, por ignorância, então agora precisa resolver o problema, Não somente orar. Às vezes eu fico um pouquinho constrangido, incomodado quando vem pessoas a me pedir oração. Ore pela minha saúde, ore por cura. Mas as pessoas têm que entender que não somente devem orar por cura, têm que aprender a cuidar do seu corpo. Por que as pessoas estão doentes? Porque nós somos irresponsáveis com nossa saúde, não sabemos cuidar de nosso corpo. Aí depois o Senhor vem, faz um milagre pela pessoa, ela responde a oração, amanhã estão doentes novamente e nunca aprende a manter a sua cura divina, a manter a sua saúde, entendeu? Então, isso que todos nós precisamos compreender. Não é para espiritualizar todos. A fé sem obras é morta. Receba, essa é a palavra-chave dessa lição. A fé sem obras é morta. De nada adianta a gente ficar orando e você não faz nada ao respeito. Quantas pessoas hoje em dia estão orando desesperadamente um milagre pelas suas finanças, ser livres da dívida? Eu não sou melhor do que você, tenho também que aprender muito nessa área. Mas uma coisa aprendi, não é somente a gente orar por um milagre financeiro, que apareça esse dinheiro na nossa conta. Nós temos que orar para também adquirir conhecimento, ter uma educação financeira para que a gente possa fazer um bom planejamento, um bom orçamento financeiro mensal, que nós possamos ser cuidadosos com nossas finanças. Temos que aprender a dizer não à carne, quando tem momentos que a gente deseja comprar isso, comprar aquilo. Nós somos muitas vezes imprudentes, insensatos. Por isso, não venha pedir oração para ser livre das dívidas se você não está fazendo sua parte, estudando, pelo menos lendo um livro sobre educação financeira, participando de um curso, de um seminário, que te ajude a você saber como ser responsável e cuidadoso com seu orçamento mensal.
isso aqui que eu posso gastar, isso aqui não posso, isso aqui tem que esperar, porque nós somos muito, muito imprudentes com nossas finanças. Somos às vezes precipitados e não temos o domínio próprio para saber dizer que não, entendeu? Estou me referindo a situações onde você não pode estar somente pedindo oração, e você não faz sua parte. Senhor, me protege, me guarda. Aí você pega o carro e passa e abusa, coloca o pé lá no fundo, coloca o pé no acelerador, e aí você passa das regras, termina tendo acidentes, acaba sendo multado, acaba tendo problemas por você não fazer sua parte, entendeu? A que estou me referindo, a fé sem obra é morta. Não adianta a gente ficar orando o tempo todo e nós sermos péssimos em nossa administração, nossa gestão pessoal de nosso tempo, de nossa vida, de tudo que Deus tem nos confiado. Nós precisamos ser bons mordomos. Então, isso aqui é a palavra certa. Aprenda a discernir essa diferença. É um momento que você não deve orar. Você já orou primeiro, tem um momento de você agir, fazer sua parte, né? Há um momento que nós devemos deixar de orar. Amém, meu amado? O espírito de religiosidade se manifesta em nossa vida quando nós queremos soluções mágicas, soluções espirituais demais, quando espiritualizamos as coisas e atribuímos todo-se ao milagre. Há momentos que nós pedimos tanto por milagres, mas Deus quer que nós sejamos o milagre. Vou falar disso no final. A fé sem obras é morta. Então deixe de você ser teimoso, aprenda suas lições. Muitas pessoas vêm orar pelo seu casamento. Vou me divorciar. Não, querido, aprenda como você se dá bem com as pessoas que Deus colocou. Se você se casou, é para você estar com essa pessoa até o fim de suas vidas. Agora você quer voltar atrás. Hoje em dia tem tantos cristãos desobedientes, teimosos, que não levam a sério seu compromisso conjugal. E é muito mais fácil se divorciar que você aprender a ter firmeza de caráter, a você ter uma formação no seu caráter, a você desenvolver seu caráter, aprender a se relacionar, aprender a você amar as pessoas, a se dar bem com as pessoas que estão ao seu redor. Quantas vezes a família é destruída por nosso mau caráter, que nós não aprendemos, temos feridas em nossa alma, temos portas que não têm sido fechadas, que damos lugar ao inimigo em nossas vidas através de brechas espirituais. Temos um curso, irmãos, um seminário chamado Intercessores na Brecha, em espanhol, que recomendo para você fechar todas as brechas que surgiram na sua vida, por onde o inimigo entra e vem para matar, roubar e destruir. Ele espera esse momento de descuido seu para poder literalmente acabar, destruir a sua vida. Por isso tenha cuidado, amado. Aprenda você como se relacionar com as pessoas e não só fique pedindo oração. Meu filho foi embora. Minha esposa me abandonou, foi embora. Minha esposa não me ama mais, meu esposo não me ama mais. Querido, tente você fazer essa pergunta. Por que aconteceu isso? Por quê? O que houve? O que você precisa aprender de toda essa experiência que você não aprendeu essa lição importante na tua vida? Meu querido, eu tenho ido aos extremos muitas vezes e sem sabedoria. Eu esqueci de um detalhe muito importante, como Jesus disse certa vez aos fariseus: isto é necessário fazer, sem deixar de fazer aquilo outro. É importante você orar, mas também tem um momento para você fazer sua parte, agir e fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Seja responsável e não coloque a Deus, não fique só esperando o milagre de Deus, seja você o milagre de Deus. Amém, amada? Você já deve se lembrar daquela história do padre e a enchente. Quando aquele padre que morreu na enchente e depois ficou todo amargurado, chateado com Deus,
porque tinha morrido afogado e Deus não tinha salvado ele. Lembra-se daquela história? Se você nunca ouviu, bom, vou tentar te lembrar, porque é muito oportuno você entender, para poder te ilustrar o que eu quero ministrar nesta lição. Tinha uma vez que um padre de uma certa igreja, houve uma grande enchente, uma chuva que caiu muito forte sobre aquela cidade e, bom, todo começou a encher, o rio transbordou e começou todo a haver uma grande enchente que estava colocando em perigo a vida de todos os moradores daquela comunidade. Mas o padre tinha muita fé, uma fé extrema, uma fé expectante, muito grande. Ele ficou assim todo convicto de sua fé, dizendo, não, eu vou ficar aqui, todo mundo pode ir embora, sei que Deus vai me salvar, Ele vai me proteger e guardar da enchente. Porque a palavra de Deus diz, quando houver uma enchente, Ele ia nos proteger. Então ele se apropriou dessa palavra e começou, a declarar que ele estava a salvo. Aí vieram nos equipes de resgate, ele chamou ele, olha, padre, suba aqui no nosso barquinho, o negócio não vai ficar legal, vai piorar, então o Senhor suba aqui e a gente vem resgatar o Senhor. Não, disse, Deus vai me ajudar. E assim vieram pela segunda vez. Já o negócio estava cada vez ficando mais perigoso, a água se vendo no telhado. Quando a equipe de resgate tentou convencê-lo novamente, mas sem resultado, o padre estava tão convicto de sua fé, não, Deus vai me ajudar. Quando a enchente começou já, ele estava lá em cima no campanário, perto do sino. Novamente a equipe de resgate veio pedindo, padre, por favor, o Senhor tem que vir conosco, porque o Senhor vai morrer aqui, afogado. Não, Deus, o meu Deus vai me salvar. Tanta fé tinha esse homem. Então, finalmente aconteceu o previsível, o que ia acontecer mesmo. O padre morreu afogado. Aí ele chega ao céu todo revoltado, chateado, e veio a falar com Deus. Senhor, eu decidi servir ao Senhor toda a minha vida. Como é que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor deixou que eu afogasse desse jeito, afundasse e morresse assim? Mas, rapaz, eu te mandei a equipe de resgate, salva-vidas, umas 3 vezes e você não quis, não aceitou. Aí que essa história já a maioria de nós conhecemos. Nós muitas vezes somos assim, de arrogantes, Ficamos esperando que aconteçam as coisas, mas, como eu falei, a fé sem obras ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta em si mesma. Então, a oração precisa ser acompanhada pela tua ação, pelo teu momento de você agir e exercer autoridade, exercer tua fé e fazer a tua parte, fazendo aquilo que você somente precisa fazer. Amém, querido? Tem momentos que a nossa oração é inapropriada. Tem momentos que nós não devemos orar, que nós devemos agir, Então, tem momentos que a oração já não é mais oportuna, que é o momento de você fazer a tua parte. Você já orou, ok? Você já pediu a Deus a sua bênção, agora você precisa se mexer, você precisa se mover, você precisa exercitar sua fé, estender a vara. Imagina só Moisés, que no momento em que, eu vou tentar lembrar vocês o caso de Moisés, diante do Mar Vermelho. Ele estava tentando orar frente ao Mar Vermelho e pedindo a Deus por um milagre. Então ele levanta a sua vara, ele começa a orar. Tinha o mar na sua frente e do outro lado tinha os egípcios que vinham para acabar e destruir ao povo de Israel. Imagina Moisés nesse momento, que não sabia o que fazer, não tinha para onde correr. Aí de repente só tinha uma opção: pedir que Deus faça um milagre. Entenda uma coisa: Deus manda ele estender a vara. Deus pede para ele
estender a vara porque não tinha mais tempo. E esse estender a vara é um símbolo de você exercitar a sua fé e a sua autoridade em Cristo Jesus. Quem é você? Tudo aquilo que você é em Cristo. Mas aí, imagina só se um homem de Deus, se aquele grande homem de Deus começasse, vamos fazer uma reunião de oração, vamos convocar uma oração de emergência para orar pela situação grave que está acontecendo aí. Meu querido, não havia mais tempo. Não era momento de orar, era o momento de estender a vara, de levantar a vara e o cajado e começar a declarar sobre o mar. E quando ele fez isso, o mar vermelho se abriu e, graças a Deus, deu tempo que todo o povo de Israel pudesse cruzar o mar como em terra seca. Que há momentos em nossa vida que nós não temos que orar, senão temos que agir. Então, cuidado de você não ir ao extremo. Se por acaso você pensar que tudo é oração e você só fica esperando um milagre acontecer e você não faz nada ao respeito, aí, meu querido, você está errado, entendeu? Há momentos em que nós não devemos mais orar, se nós temos que levantar a vara de Moisés, porque o Senhor já está disposto a fazer a obra e porque os céus já estão abertos para ti, porque a porta já está aberta, porque você já orou primeiramente, entende? Então não fique sentado aí, passivo, sem fazer nada. Faça a sua parte. Você tem a liberdade para fazer acontecer. O problema é quando você não ora e você confia no seu próprio entendimento, se estriba no seu próprio entendimento, e não reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Aí que está o problema, entendeu? Mas Deus nunca pediu você ficar sentado sem fazer nada. Entende a diferença? Então, meu querido, se levanta, haja como você precisa fazer. Olha, eu me lembro de uma palavra de Deus que eu vou compartilhar com você em João capítulo 11. Deus colocou no meu coração uma palavra de Deus muito forte, algo que eu aprendi na minha vida, que me ajudou muito a poder ter um equilíbrio e a poder fazer a minha parte sempre. Isso é um princípio muito importante, uma lei espiritual que move a tua vida de oração e faz que você tenha resultados. Tem um episódio, uma passagem que se encontra em João capítulo 11, quando Lázaro morreu. Eu não vou te contar toda a história, mas depois que Jesus chega para o local onde Lázaro já tinha sido sepultado, aí estava todo mundo chorando, desconsolado, Maria e Marta estavam chorando, e quando Jesus chegou, foram reclamar para ele: se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Falaram assim para ele, Marta, Maria, todos estavam chateados. Escuta só que interessante. Jesus veio chorar a elas, e também chorando os judeus que com ela vinham. Disse que ele se moveu muito no espírito, se perturbou, e disse para todos: onde o pusestes? João capítulo 11, versículos 33 em diante. E ele disse: aonde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Aí Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. Mas tinha alguns que diziam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Preste atenção, isso aqui. Tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já há de 4 dias. Então foi quando Jesus lhe disse: não tem dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, como Jesus tinha mandado, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, oh aleluia, eu sei que sempre me ouves. Mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e seu rosto envolto num lenço. Lhe disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Aleluia, obrigado, Jesus. Que maravilha. Aqui, o que eu quero destacar, quando Jesus disse: tirai a pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Aí onde você está, por favor, destaque essa palavra na tua Bíblia: tirai a pedra. Tirai a pedra. Então tiraram, pois, a pedra, como Jesus falou, né? Antes eles murmuraram, dizendo: mas Senhor, já está fedendo. E depois de que eles tiraram a pedra, o milagre aconteceu. Veja bem, querido, eu nunca esqueço dessa lição que aprendi bem cedo, no meu começo da minha vida de fé. Nos meus primeiros anos, eu aprendi essa lição. E através dessa palavra me ensinou um princípio muito importante. Olha, haverá momentos em que nós vamos ter que fazer o que humanamente podemos. Humanamente, o que está a nosso alcance é tirar a pedra. O que nós não podemos fazer é ressuscitar o morto. Quem faz isso é Jesus. Então aí que está o princípio. Deus poderia tranquilamente, porque Ele é Deus, fazer com que a pedra se removesse. Ele nem precisava, ele poderia ter sido até mais espetacular, mais sobrenatural, mais chamativo. Ele poderia ter feito que a pedra se movesse sozinha, rolasse sozinha, e todos teriam ficado, uau, atônitos, espantados, assombrados, maravilhados disso. Mas não foi assim que aconteceu. Ele pediu à família de Marta e Maria: tirai a pedra. Por que aconteceu isso? É porque tirar a pedra é algo que eles podiam fazer. Eles não podiam fazer o milagre. Somente Jesus podia fazer o milagre da ressurreição. Amém. Então, meu querido, entenda. Não tudo vai fazer Deus por você. Você pode tirar a pedra. Você pode fazer sua parte, o que está a seu alcance. O que humanamente você pode fazer. Com teus recursos, Deus te manda que você vai e tire a pedra. Aquilo que você pode fazer, que está a seu alcance, e Deus vai fazer o milagre. Resumindo, faça a sua parte, meu querido. Faça a sua parte, minha querida. E você vai ver logo a mão de Jesus te abençoando e fazendo aquilo que você não pode. Faça aquilo que você pode, que está a seu alcance humano, e Deus fará aquilo que você não pode alcançar, o milagre sobrenatural, que isso é que vai glorificar a seu Deus, isso é que vai exaltar a Deus. Amém, meu irmão querido, aprenda isso, entenda isso. Tem momentos em nossa vida que nós precisamos deixar de orar e fazer e confiar em nosso Deus. Confiar em nosso Deus, em que Deus já abriu a porta para nós, que a porta está aberta, ela não está mais fechada. Você faça a sua parte e Deus alcançará você com provisão, com suprimento, com finanças, com cura divina. Enquanto iam, disse a palavra de Deus, eles foram curados, foram sarados. Deus nos manda primeiro obedecer, depois o milagre acontece. Amém? Então são ordens estranhas que muitas vezes Deus nos dá, mas sim tem um propósito, poder fazer que a nossa fé cresça, que nós sejamos obedientes e submissos àquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Muitas vezes Deus vai fazer isso, vai ditar algumas ordens estranhas em nossas vidas, que nós às vezes teremos conflitos de obedecer. Não sempre é assim, mas faça a sua parte, não seja incrédulo, seja obediente e Deus fará grandes coisas para você. Amém? Estamos aprendendo um importante fundamento na nossa vida de oração, um importante princípio e lei espiritual. Há momentos em que orar não é preciso. Quando é que não devemos orar? Haverá momentos que não devemos orar e precisamos esperar o tempo oportuno, o tempo perfeito de Deus
em que a resposta vai acontecer. É como... E orar seria até inapropriado e seria até como uma falta de respeito para teu Pai que está no céu, porque você deve entender, confiar no Senhor, que, assim como falei, tudo tem seu tempo. Então você vai ter que aprender a esperar os tempos do Senhor. Como é que eu posso te ilustrar isso aqui? Imagina só, você tem um filho adolescente, você ama muito ele, e ele pede para você a carteira e o carro, para ele começar a rodar de carro. Mas você sabe que ainda é novo, um menino novo, não tem experiência, e que ele precisa ter primeiro a oportunidade de aprender a dirigir e tudo isso, fazer a coisa certa. E confiar um carro para um menino seria até fatal para ele, porque poderia ser algo imprudente, que poderia causar uma tragédia se o menino não tem experiência, né? Há momentos em nossas vidas que, por mais que nós tenhamos um desejo, um sonho, um objetivo, nós oramos uma vez, mas aí temos que aprender a esperar o tempo certo do Senhor. O que acontece? Às vezes nós oramos e ficamos muito entusiasmados, com muito entusiasmo e muito empolgados quando vemos uma resposta às nossas orações. Não há coisa mais encorajadora, não tem nada mais alentador, mais inspirador que ver uma oração respondida. Mas você esquece que às vezes, quando Deus dá um não por resposta, isso também é uma oração respondida. Só que a resposta não foi do jeito que você queria. Você orou por uma coisa, mas a porta foi fechada da parte de Deus. Então você precisa entender que há momentos em nossa vida que tem coisas que não são da vontade de Deus para a tua vida. Então você não pode ficar orando, martelando na mesma coisa, batendo na mesma tecla, quando Deus já disse não. Não adianta. Tem um ditado que diz assim, uma citação muito linda que uma vez li: não tente você colocar uma vírgula na tua vida onde Deus já colocou um ponto final. Amém? Quando ele falou que esse era ponto final e não havia mais que continuar insistindo na mesma tecla, isso não vai adiantar. Mas muitas vezes nós somos como crianças imaduras, como meninos malcriados, indisciplinados, que não conseguem, às vezes, se alinhar com a vontade de Deus, né? Querem fazer a sua própria vontade. É aí que surgem muitas vezes os conflitos, muitas vezes a gente fica triste, querendo que as coisas aconteçam, quando Deus já falou que não é para isso acontecer, porque não é bom para nossas vidas. Quando Deus diz que não, quando a resposta de Deus é não, você precisa entender, não ficar insistindo nisso. Não fique insistindo em algo que Deus já disse não para você. Entendeu? Não continue orando por algo que Deus, você já sabe que você precisa confiar em Deus. Então, isso é o momento que você já não deve mais orar. Entende? Tem momentos em que você não deve orar quando tem uma situação que requer do tempo de Deus. Você somente confia em Deus, que Deus vai fazer a sua parte. Amém? Tem momentos que nós devemos aprender a esperar no Senhor, aguardar no Senhor. É como você fazer uma petição ao rei. O rei falou que ia fazer, que ia acontecer. Ele não esquece. Ele não é homem para que minta. Deus não é homem para que minta. Quando Deus te deu uma promessa para uma certa situação, espere o tempo do Senhor que vai acontecer. Não tente você forçar o relógio de Deus, porque isso, meu Deus, vai trazer muito problema na tua vida. Você precisa aprender a confiar, a esperar, aguardar o tempo, o momento certo do Senhor. Existe um tempo cronos de Deus, que é o tempo biológico, o relógio dos homens, e existe o tempo kairos de Deus, que é o tempo aceitável, o tempo perfeito, oportuno,
onde você se alinha com a soberania e a vontade de Deus, isso que vai te abençoar. Você aprenda a esperar o tempo Kairos de Deus e você vai se dar muito bem em todas as áreas da tua vida. Há momentos que a gente não precisa mais orar, senão precisa aprender a esperar no Senhor. Amém, querido? Gostaria de encerrar essa lição e todo esse primeiro módulo que temos compartilhado aqui com todos vocês, com uma história que tem me abençoado muito. Gosto muito dela porque tenho me identificado, eles têm falado muito comigo. E é um episódio, uma cena que eu assisti num filme. Não sei se você lembra do Todo-Poderoso Bruce, do Todo-Poderoso Deus. Um filme onde a número 1, onde trabalhava Jim Carrey, Jennifer Aniston, Morgan Freeman. E um filme muito engraçado que tem feito rir a muita gente, sorrir, rir, mas também tem feito chorar a muitas pessoas, porque ele é muito profundo e tem lições fortíssimas que nos fazem refletir. Ele está cheio de lições. Recomendo a você, se ainda não assistiu. Tem um episódio muito forte onde ele, na cena final, onde ele, depois de ter feito uma bagunça, tentando ser Deus, acho que nós sabemos mais do que Deus, queremos dar conselhos a Deus, e aí pensamos que nós poderíamos até fazer melhor do que Deus. Que interessante, né? Temos atitudes na nossa vida, mas Deus não seria melhor se a gente fizesse assim, assim. É como que se nós quiséssemos dar uma despertos e ser mais sábios do que Deus, né? Então, nesse momento, o próprio Deus tenta, ok, faça você meu trabalho, se você acha tão esperto, tente você fazer meu trabalho. E ele se aproxima de Deus depois de ter feito uma grande bagunça, não pequena bagunça. Vai se encontrar com Deus no mesmo lugar de sempre, onde se encontrou com Deus pela primeira vez, e encontra Deus limpando um prédio. Estava com um rodo e com um pano limpando. E muito forte essa parte, porque Deus pede que me ajude, me ajuda a limpar. E começa a fazer a limpeza, a faxina, né? Me ajude a fazer a faxina desse prédio aqui. Aí ele disse, mas... E aí ele aceita e começa a limpar junto com Deus, né? Então ele aprende uma lição, ele disse, bom, sempre que a gente faz, que suja as coisas, nós podemos limpar e arrumar. Sempre temos a chance de arrumar e limpar o que bagunçamos, né? E ordenar. Então, mas no final, aquele que fazia o papel de Deus, que interpretava o papel de Deus, ele falou um momento, algo muito forte, que ficou no meu coração guardado. O que você fez com a sopa não foi um milagre, Bruce, foi um truque de mágica. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol, isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação, isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Peraí, você vai embora? Estou vendo que pode cuidar das coisas agora. Mas e se eu precisar de você, se eu tiver dúvidas? Esse é o seu problema, Bruce. É o problema de todo mundo. Esperar que caia do céu. Seja você um milagre. Aleluia. Seja você um milagre, meu irmão. Hoje é um tempo onde você deve executar e fazer a obra de Deus que já foi destinada a você. A fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta em si mesma.
Entenda disso. Receba esta palavra. Deixe de você de tentar espiritualizar todas as coisas. E pelo amor de Deus, não tenha medo, meu querido. Se levante, vá em frente, porque teu Deus é contigo. Não te assombres, não te espantes, porque os anjos do Senhor estão na sua frente. Muitas coisas você não faz porque tem temor e pensa que Deus não vai te abençoar, mas Deus já mandou você fazer a obra e Deus vai te abençoar. A porta já está aberta para você, em nome de Jesus. Os céus estão abertos, o tempo perfeito de Deus é agora, é agora. Então vai, faça em nome de Jesus. Deixe você de duvidar, deixe de colocar desculpas, deixe de colocar argumentos, deixe de você esperar que o milagre aconteça e não fique você pensando que Deus vai fazer tudo, não. Tem momentos que você vai ter que aprender a tirar a pedra. Tire a pedra da tua vida, tire a pedra que está atrapalhando o seu caminho, e então Deus fará um milagre para você. Amém. Louvado seja Deus. Receba essa palavra, receba estes ensinamentos e que todos estes princípios possam levantar a você e te levar para um novo nível de fé, de intimidade com Deus, de crescimento com Deus, de relacionamento e comunhão com Deus, e sua vida vai ser enriquecida, a sua vida vai ser fortalecida, renovada, a tua vida de fé vai ser uma bênção para todas as pessoas que estão ao teu redor. Aleluia. Vamos orar, vamos agradecer juntos a Deus. Diga comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por este ensinamento. Me perdoe, Pai. Me ajude a aprender esta lição. Me ajuda a discernir os tempos, quando é o tempo de orar e quando é o tempo de agir, quando é o tempo de eu ficar calado e quando é o tempo de eu falar. Jesus, me ajude a entender quando é o tempo de paz, de ficar em casa, e quando é o tempo de guerra, de ir para a batalha. Me ajuda a entender, Senhor, e ajuda a ter fé, acreditar de que as portas estão abertas para mim, porque eu sou teu filho, Pai querido, em nome de Jesus. Me ajude, Senhor, a pôr minha fé em ação. Senhor, eu acredito no poder da oração, que tu sempre me ouves. Por isso eu te peço que me ajude a mim a fazer a minha parte, a parte que me corresponde, como ser humano, como filho de Deus, como teu discípulo. Para a glória do teu nome eu te peço, te agradeço por tudo quanto tenho aprendido até agora e te dou graças em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia, chegamos ao final desse primeiro módulo. Meus parabéns. Se você quiser formalizar teus estudos, te convido a você se inscrever no site. Tem um formulário de inscrição, onde vou te levar a uma plataforma onde tem os exames, onde tem as provas. Na verdade, como isso é algo prático, de aplicação pessoal, não é tanto de conhecimento, não é uma informação para você, senão algo que você precisa levar à prática. Então, não estamos testando você, seu conhecimento intelectual, senão a aplicação prática que você está levando, que você está aplicando na tua vida pessoal. Amém? Entende, amado? Então, se inscreva, que todas as pessoas que fizerem direitinho as provas e acompanharem esse curso, logicamente nós entregamos um certificado dos módulos. Não deixe você de se cadastrar. Recomende esse curso, se for de bênção para a tua vida, que tem muita gente que gostaria também de aprender o mesmo que você aprendeu. Eu te mando um forte abraço, desejo o melhor de Deus para a tua vida. E bom, se prepare para o próximo módulo que vem aí. A palavra que vem aí é muito forte. E já estamos entrando num novo nível de crescimento. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe imensamente. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém.